Fala galera do canal, Professor Neto Ferreira. Hoje o tema que a gente vai trabalhar são as dízimas periódicas. Muita gente não sabe transformar uma dízima em uma fração, né? Então é isso a nossa ideia hoje aqui. Antes de a gente começar o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sino e indica para os amigos, que assim ajuda a gente a crescer, beleza? Então vem comigo. Como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica? Pelo próprio nome, fração geratriz, a fração que gerou a dízima periódica. Então vocês têm que saber primeiramente o que? Toda dízima periódica é um número racional, tá? Número racional. Ou seja, número racional, ele pode ser posto na forma de fração A sobre B. Com um detalhe, A e B são inteiros. A e B pertencem a Z, ao conjunto dos inteiros. Com outro detalhe, o B precisa ser diferente de zero. Não pode ter zero nesse denominador, né? Beleza? Então, todo número que pode ser posto em forma de fração, A sobre B, com B inteiros, com A e B inteiros e B diferente de zero, é um número racional. E, consequentemente, a dízima periódica pode ser posta em fração. O que é uma dízima periódica? Muita gente define como se fosse um número decimal com casas decimais infinitas. Mas tem um detalhe aí. Nem todo número que possui casas decimais infinitas é uma dízima periódica. Por exemplo, o número π, 3,14 aproximadamente, mas a gente sabe que o número de casas decimais são infinitas. Ele não é uma dízima periódica e, consequentemente, não é um número racional. Ele não pode ser posto sobre uma fração A sobre B com A e B inteiros. Ele é um número irracional. Por quê? Porque ele não apresenta um padrão, um período. Por exemplo, esse primeiro exemplo da gente é o 0,3333. Então, esse 3 sempre se repete. Então, é o período. Quem é o período? 3. Então, é padronizado. Então, para ser dízima periódica, precisa ser um número decimal com casas decimais infinitas e que apresente um período, uma coisa padrão, né? Coisas que os números irracionais não têm, né? A raiz quadrada de 3, por exemplo, é um número irracional, porque ele não tem período, ele apresenta números aleatórios, né? Assim como π e outras outras raízes quadradas de números que não são exatos, como raiz de 5, né? Raiz de 7, enfim. Então a gente vai focar aqui de como transformar essa dízima periódica em uma fração. Tem vários métodos, é importante ressaltar, mas aqui a gente vai focar no método que eu particularmente mais gosto e acho que vocês podem aprender muito, que é o método algébrico. Tem métodos que colocam bizu, macetes, mas eu acho que ficam meio vazios quando não tem esse método junto. Precisa ter também esse método algébrico para você poder entender o porquê, tá? Então, para isso eu vou mostrar ele aqui. Essa aula está dividida em dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas. Basicamente, qual é a diferença? As simples, após a vírgula, só apresenta período, ou seja, partes que se repetem. Tá? Nesse caso aqui, o período é 3. Essa dízima pode ser representada como 0,3 com uma barrinha em cima. Isso significa que o 3 sempre se repete. Mas na maioria das vezes se aparece com reticências, a representação mais padrão, tá? Então, como é esse método algébrico? O que é que a gente faz? Chamamos a dízima periódica de x. O padrão que fazemos é dessa maneira. Chamamos a dízima periódica de x. Então, x é igual ao quê? A dízima periódica da questão, que é o quê? 0,333 reticências. Aí o que é que a gente faz agora? A gente acha outra expressão de modo que a gente possa subtrair uma expressão da outra. Mas não é qualquer expressão. A gente sempre vai achar uma expressão
que após a vírgula só tenha a parte que se repete, que nesse caso é o 3 aqui. Então, já que eu chamei de x, eu vou achar outra expressão diferente de x, que são múltiplos de 10 que a gente trabalha. Pode ser 10x, 100x, 1000x e assim vai. Então, nesse caso aqui, o 10x nos atende. Por quê? 10x é como se você fosse multiplicar, andar uma casa decimal para a direita. Então, esse 0,3 é como se ele fosse andar uma casa aqui para a direita. Quando andar para a direita, vai ficar o quê? 3,3333 e assim vai. Então, aqui 10x equivale ao quê? 3,333 e assim vai. Pronto, a gente conseguiu o que a gente queria. Após a vírgula, só tem parte que se repete, que é o período. Após achar isso, o que a gente faz? A gente subtrai uma equação pela outra. A gente pode fazer isso. Se a primeira equação é válida e a segunda é válida, então a gente subtraindo o primeiro membro de uma pelo primeiro membro da outra e o segundo membro de um pelo segundo membro da outra, continua valendo a igualdade. Então, 10x menos x dá quanto? 9x igual 3,333 menos 0,333 vai ficar 3, porque é como que tudo que viesse depois da vírgula zerasse, né? Porque vai subtrair, tá igual, uma coisa igual menos outra coisa igual, dá zero. Então dá 3,0, eu não preciso colocar 3,0, é a mesma coisa que 3. E agora eu coloco o meu resultado, então fica o quê? X é igual a 3 sobre 9. Como a gente pode simplificar aqui, então a gente divide por 3, né? E fica o quê? 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Então, achamos a fração geratriz. A fração que gerou 0,333 é 1/3. Pode pegar e dividir 1 dividido por 3 aí, que vai dar o quê? 0,3333. Beleza? Esse exemplo é bem simples e muita gente sabe de cabeça, né? Isso aí, né? Beleza? Vamos partir para o segundo exemplo, tá? Mais um exemplo de dízima periódica simples. Encontrar a fração geratriz da dízima periódica 1,5555 e assim vai. Então, você está vendo que após a vírgula, só tem parte que se repete, que no caso é o 5. Então, tem um padrão aí, né? O nosso período é 5. Lembrando que essa dízima poderia estar representada assim, ó, 1,5 com a barra em cima do 5 só. Por que não em cima do 1 também, Neto? Porque só repete o 5. Então, só passa a barra no período, na parte que se repete. Beleza? Mantendo o nosso padrão, o que é que a gente vai fazer? Vamos chamar a dízima periódica de x. Tá? X é igual ao quê? 1,55555 e assim vai. Então agora a gente vai pegar e achar uma expressão na qual a gente possa subtrair uma da outra e sumir a parte que está após a vírgula, que é o 555, o nosso período. Então quem é a expressão que vai satisfazer isso? É o 10 vezes x. Porque quando você fizer o 10 vezes x, você vai andar uma casa para a direita. Então a vírgula vai andar para a direita, vai ficar 15. E o que vier depois da vírgula vai continuar o quê? 5, 5, 5 e assim vai. Tem gente que tem dúvida e faz, ô Neto, quando você anda uma casa para a direita, não só fica 3 5, não, fica quantos 5 você quiser, porque não são infinitos. Aí a gente coloca meio que igual aqui, né? Eu coloquei 4 5 após a vírgula e 4 5 após a vírgula, só para mostrar que são iguais, né? Depois coloquei a reticência. E agora a gente faz o padrão, que é o quê? Subtrair uma expressão da outra. Quando a gente subtrair uma expressão da outra, 10x menos x dá 9x. E quando eu subtrair aqui 15,555 de 1,555, dá o quê? 14. A parte que está após a vírgula, que é só 5, 5, que é o período, vai ficar zerada. 15 menos 1, 14. Pronto. Agora eu vou pegar o 9, eu vou passar a dividir no mesmo procedimento da equação. Fica 14 sobre 9. Como não dá mais para simplificar, então fica 14 sobre 9.
Se vocês dividirem aí 14 por 9, pode ter certeza que vai dar 1,5555. Então, essa é a fração geratriz, a fração que gerou a dízima periódica. Por isso, mais uma vez que eu digo, é um número racional. Porque, 14 sobre 9, 14 é inteiro e 9 é inteiro. O que eu falei, A sobre B, né? Então, continuando aqui os nossos exemplos. Vamos para mais um exemplo de dízima periódica simples. 1,21, 21, 21 é uma dízima periódica simples, por quê? Porque após a vírgula só tem parte que se repete, que no caso é o quê? 21. O período é 21. Então, poderia ser representado como essa dízima? 1,21 com a barra em cima do 2 e do 1 ao mesmo tempo, porque tanto 2 quanto 1 estão repetidos. Mesmo padrão, primeiramente a gente chama a dízima periódica de x, né? Quem é a dízima? 1,21, 21, 21 e assim vai. Aí agora com a diferença, por isso que é bom não só decorar, entender. Vamos chamar de 10x, Neto? Não, nesse caso não vamos chamar de 10x, vamos chamar de 100x. Porque é que eu falei para vocês? Após a vírgula, só pode ter parte que se repete, né? Para quando eu subtrair, ela soma. Se você andar uma casa, 10x vai ficar 1. Esse 1 vai ficar um elemento estranho. Não pode começar com 1 após a vírgula. Tem que começar com quem? Com 2, ó. Então tem que se andar o quê? 2 casinhas para poder começar com 2. Então 2 casinhas equivale ao quê? Equivale a 100. Se a gente andar 3 casinhas, equivale ao quê? A 1000. Sempre nessa lógica. Então 100x vai andar 2 casinhas. Então vai ficar 121,21, 21, 21 e assim vai. Agora está tudo certo, porque só ficou após a vírgula partes que se repetem. Então a gente subtrai mais uma vez. 100x menos x dá 99x. 121,21 menos 1,21 vai sumir a parte após a vírgula, como vocês estão reparando. Vai ficar 121 menos 1, que dá 120. Pronto. Você agora faz o quê? O 99 está multiplicando, passa dividindo. Aqui dá para simplificar. Você tanto pode dividir em cima por 3, como deve dividir embaixo por 3, né? 120 por 3 vai ficar 40. E 99 dividido por 3 vai ficar 33. Então, ficou irredutível a fração, não dá mais para simplificar. Então, essa dízima periódica, a fração geratriz que originou essa dízima periódica é o 40 sobre 33. Pode dividir aí, que vai dar 1,21, 21. Estão me entendendo, amigos? Continuando agora, vamos para dízimas periódicas compostas, porque é o exemplo que a galera tem mais dificuldade, né? As simples são mais simples pelo próprio nome, né? As compostas é uma dificuldade a mais, mas vamos pegar aqui para vocês verem. Encontre a fração geratriz da dízima periódica 0,0383838. Qual a dificuldade dessa? Que após a vírgula não só tem parte que se repete, tem sempre um elemento estranho, né? Tem uma parte aperiódica, né? O período aí, no caso, não conta esse zero após a vírgula, só conta o quê? 38, 38, 38. Observe aqui. Então, esse zero é como se fosse um elemento estranho. Se a gente fosse representar essa dízima, ela ia ficar como? 0,038 e a barra em cima só do 38, porque 38 é o período, né? Então, como é que a gente faz aqui? A diferença, a gente vai chamar a dízima periódica de x, né? Começamos chamando de x, como padronizamos, né? 0,0383838. Só que para efeito de subtrair uma expressão da outra, não vamos usar esse x. Vamos usar outras duas novas expressões que vão ser geradas a partir dessa primeira. Tá? A primeira expressão que eu vou gerar é uma expressão que eu obtenha de modo que suma a parte que não é periódica, que no caso é o zero. Então, como só tem uma partezinha aqui, esse zero, eu vou dar quantas casas? Uma. Porque depois vai garantir que só tem o quê? Parte periódica, que é o 38, 38, 38. Então, para dar uma casa, vai ser 10x. Então, o nosso 10x vai ser igual ao quê? 0,38
38, 38 e assim vai. Agora eu preciso de uma outra expressão de modo que só tenha parte periódica. Aí mais uma vez, vamos dar quantos pulinhos? Vou fazer aqui, tá? Vamos dar quantos pulinhos? 1, 2, 3. Tem que parar aqui a vírgula. Por quê? Por que não 2, Neto? Porque se você parar no 3, vai começar com 8. E nossa dízima tem que começar com quem? Com 3. Porque como está aqui, ó, 3. Para ficar igual tanto de cima como a de baixo as expressões. Então tem que dar 3 pulinhos. 3 pulinhos equivale a multiplicar por 1000. Então é 1000x. 1000x. Quando você multiplicar por 1000x, vai ficar o quê? 38, 38, 38, 38 e assim vai. Garantindo que só fique parte periódica após a vírgula. Mais uma vez, eu paro aqui a vírgula, que andando os 3 casinhas. Agora está tranquilo, vocês viram que só tem parte periódica após a vírgula, agora subtrai. 1000x menos 10x dá 990x. E 38,3838 menos 0,3838 vai sumir tudo que está após a vírgula quando subtrair, só ficando o 38. Então, x é igual ao quê? 38, esse 990 vai passar dividindo. 38 dividindo por 990, tá? Então, essa é a fração geratriz da dízima periódica 0,0383838, tá? Quando as questões são de marcar x, você sempre tem que ver para ver se a fração está irredutível, né? Ele cobra a simplificação, né? Então sempre tem que prestar atenção, como fizemos no primeiro caso, né? 3 sobre 9. Se for marcar x, não vai estar 3 sobre 9, vai estar 1/3. Então preste atenção nisso. Mais uma vez, a dificuldade da dízima periódica composta é esse elemento estranho, uma parte que não está periódica, que no caso é o zero aí, né? Beleza? Vamos fazer mais um exemplo que a gente vai fixando, né? Quanto mais exemplos, melhor. Agora temos o exemplo da dízima periódica 0,2151515. Então, no caso, tem mais um elemento estranho aí, que no caso é o 2, né? Vocês estão vendo que a parte que se repete é o 15, 15, 15. Então, quando a gente for representar, a gente poderia passar um traço só em cima do 1 e do 5, porque o 2 não é periódico, né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz essa questão? Mesmo procedimento. Chamamos a dízima periódica de x, né? Então, fica como x é igual a 0,2151515 e assim vai. Só que não vamos trabalhar com essa expressão para efeito de subtrair uma da outra, né? Vamos originar outras duas expressões, porque a gente precisa primeiramente eliminar a parte que não é periódica. Para eliminar, a gente tem que andar uma casa, né? Para ficar só 15, 15, 15. Então, vai ser uma casa é 10x. Então, 10x vai ser igual ao quê? 2, aí 15, 15, 15 e assim vai, não é isso? Pronto, e agora precisamos de outra expressão que você também tem após a vírgula, só parte periódica. Concorda que vamos ter que andar 3 casas? Por que não 2, Neto? Porque se você andar 2, vai ficar a vírgula logo após o 1. Aí vai começar com 5. E não pode começar com 5, tem que começar com 1. Ó. Então tem que ser 3 casas. Então 3 casas é 1000x. Pronto, quando andarmos 3 casas, vai até o primeiro 5, né? Vai ficar 215,15, 15, 15, infinitamente. Agora, conseguimos fazer com que após a vírgula só tenha a parte periódica. Vamos subtrair uma expressão da outra. 1000x menos 10x dá 990x mais uma vez. Que é igual 215,151515 menos 2,151515 dá 213. Não é isso? 213 dividido por 990. É a fração geratriz que originou a nossa dízima periódica. Eu sei que esses números são ambos divisíveis por 3. Então, vamos simplificar aqui dividindo por 3. 213 dividido por 3, 210 por 3 é 70. 3 por 3 é 1. Então, dá 71. E 990 dividido por 3 dá 330. Ou seja, a fração geratriz
da dízima periódica é 71 sobre 330. Essa fração originou a dízima periódica 0,2151515. Beleza? Vamos fazer mais um para fixar esse último exemplo. Mais um exemplo de dízima periódica, que no caso aqui é o nosso 1,15444. O que é que a gente está reparando? Temos dois elementos estranhos após a vírgula, que é o 1 e o 5. A parte periódica só é o 4. Então eu só passo o meu tracinho em cima do 4. Beleza? Mais uma vez, o mesmo padrão. Vamos chamar a dízima periódica de x. Então vamos representar ela aqui. 1,15444. Só que como é uma dízima periódica composta, tem um pouco mais trabalho do que as simples, né? A gente tem que eliminar a parte não periódica, né? A parte aperiódica, que também pode ser chamada. Então a gente tem que andar quantas casas? Diferente dos dois exemplos anteriores, não vamos andar uma, agora vamos andar duas, porque tem dois elementos estranhos. Para andarmos duas, vai ser o quê? 100x, não é isso? 100x vai ser igual ao quê? 115,444 e assim vai. Agora, vamos precisar de outra expressão para que a gente possa subtrair. A expressão só pode ter parte periódica após a vírgula. Quantas casas, Neto? Só você andar 3. Porque quando você andar 3, vai garantir que também só tenha 4. Porque essa dízima só tem um período, que no caso é 4, né? Então, vai ser 3 casas equivale ao quê? 1000x. Ô Neto, mas se a gente andar 2, não começa o 4 também? Começa, mas só que se você andar 2, vai continuar sem x. A gente precisa de uma expressão diferente. Sempre precisa de duas expressões diferentes para que você subtraia e obtenha a fração. Se subtrair expressões iguais, vai dar 0, né? Aí não acha a fração geratriz. Beleza? Então, 1000x vai ser igual ao quê? Andando 3 casas, vai ficar 1154,444, não é isso? Andamos até esse 4 aqui, ó. Não é isso? Então ficou 1154. Agora só tem parte periódica após a vírgula, tá tranquilo. Vamos subtrair 1000x menos 100x dá 900x. 1154 menos 115, essa parte periódica, esse 444 menos 444 vai sumir. Então vai ficar 1154 menos 115. Vai dar quanto? Vai dar 1139, né? 1139, porque 1139 mais 15 dá 1149, 1154, isso aí. Então x vai dar 1139 dividido por 900. Essa é a fração geratriz, a fração que gerou a nossa dízima periódica 1,15444. Estão me entendendo? Então essa é a fração geratriz. Eu não estou vendo nenhum número que possa ser simplificado, eu acho que não dá para simplificar aqui não. Não dá por 3, né? Porque a soma dos dígitos, 9 mais 1, mais 3 mais 1 dá 14. Enfim, então obtemos mais uma vez a nossa fração geratriz. Então esses foram os exemplos que eu coloquei para vocês, eu espero que tenham entendido. Eu acho que a prática ajuda bastante na matemática, quanto mais exemplos vocês fizerem, melhor. Espero que tenham gostado e deixem suas opiniões nos comentários. E um abraço e até o próximo vídeo.